Ô moçada, vocês está bom? Gente, já tinha um tempinho aí que a gente não fazia receita no canal, né? Então hoje eu tô trazendo uma receita bem especial, uma receita bem caipira mesmo para vocês aqui. A gente vai fazer uma bolacha de farinha de trigo caipira, uma bolacha de farinha de trigo caseira, que é uma receita bem facinha, né? Que a gente faz bastante aqui na roça, né? Que precisa de poucos ingredientes e é só a gente colocar tudo junto, misturar e colocar para assar. Então é bem simples de fazer. Então, pessoal, para começar a nossa receita aqui, a gente vai colocar aqui um copo americano de manteiga ou de óleo, né? No caso meu aqui eu estou utilizando a banha aqui, mas vocês podem utilizar o óleo também. A gente vai colocar 2 copos americanos de açúcar. Pessoal, repara aqui, ó, que a medida do copo americano aqui, de tudo que eu estou usando, ela é acima daquela risquinha do copo americano. Ela é praticamente o copo americano cheio mesmo. Então a gente vai colocar aqui 2 copos americanos de açúcar. A gente vai colocar aqui também, pessoal, 2 colheres de sopa de fermento em pó. 2 colheres de sopa aqui, pode colocar uma colher de sopa rasa, não precisa colocar ela muito cheia não. Então 2 colheres de sopa de fermento em pó. Deixa eu dar uma limpada na mesa aqui, que caiu um pouco de fermento. A gente vai colocar aqui, pessoal, na nossa receita também, meia colher de café de bicarbonato de sódio. É pouquinho mesmo, é só uma meia colher aqui de café de bicarbonato de sódio. A gente vai colocar aqui também, pessoal, 3 ovos. Então eu já quebrei aqui, ó, 3 ovos inteiros aqui na nossa receita. A gente vai colocar aqui também um pouco de queijo Minas meia cura ralado. Eu já tinha ralado ele aqui e já tinha medido. Aqui tem 1 copo americano e meio de queijo Minas meia cura ralado. Então vou colocar aqui o nosso queijo. E agora a gente vai colocar aqui meio quilo de farinha de trigo. Essa medida aqui da farinha de trigo, pessoal, é farinha de trigo tradicional, né, sem fermento. Se você estiver utilizando aí uma farinha de trigo com fermento, vocês não coloquem, né, o fermento em pó. A gente vai acrescentar aqui mais ou menos meio quilo de farinha de trigo, mas a gente vai colocando aos poucos aqui até dar o ponto da massa. Então vou colocando um pouco aqui e a gente vai misturar depois para ver como que vai ficar aqui. Depois a gente vai colocando aos poucos. Então nesse começo aqui, ó, eu vou misturar aqui um pouco com uma colher aqui, né, pra gente não lambrecar demais a mão aqui. E depois a gente vai amassar isso aqui com a mão mesmo. O pessoal vê que é uma receita bem simples, né? É só a gente misturar os ingredientes aqui e levar para assar. Não tem muito segredo e não tem muita complicação nessa receita não. Então aqui, pessoal, a gente já deu uma misturada aqui preliminar com a colher. E agora a gente vai amassar com a mão até chegar no ponto, né? Agora é mão na massa. Isso aqui, pessoal, né? Eu vou mostrar o ponto da massa para vocês, mas se por acaso, né, vocês colocarem meio quilo de farinha de trigo, né? E a massa ficar mole, vocês coloquem mais um pouco de farinha de trigo. Se vocês acharem também que a massa está muito dura, vocês podem colocar mais ovo, né? Ou também pode acrescentar leite para amaciar, para deixar a massa no ponto, né? Para deixar a massa no ponto aqui, pode estar colocando leite também. Aqui, pessoal, ó, eu vou colocar mais um pouco de farinha de trigo aqui na nossa massa. E a gente vai colocando farinha de trigo aos poucos até ela ficar no ponto.
que a gente pode colocar mais um pouco de farinha de trigo ainda, pessoal. Essa farinha de trigo aí vocês vão colocando aos poucos até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês aqui no final. Então tá aqui, pessoal, a gente terminou aqui de amassar. O pessoal vê aqui ó, a consistência que a massa fica. Ela fica uma massa meio amanteigada, né? Então não gruda na mão da gente. Então o que eu recomendo para vocês, pessoal, é não colocar o meio quilo de farinha de trigo de uma vez. Vocês coloquem mais ou menos umas 300 gramas e depois vai colocando aos poucos até chegar nessa consistência da massa aqui. No nosso caso aqui a gente gastou aproximadamente o meio quilo de farinha de trigo mesmo. Então agora eu vou pegar um tabuleiro ali para a gente untar, para a gente enrolar as nossas bolachas. Pessoal, então aqui agora a gente vai untar um tabuleiro aqui com um pouquinho de banha ou de óleo, né? A gente vai dar uma espalhada aqui para a gente tá enrolando as nossas bolachas. Então aqui, pessoal, né, nosso tabuleiro tá untado e agora a gente vai enrolar as bolachas aqui. A gente pode pegar aqui mais ou menos uma meia mão cheia de massa, né? Metade da mão aqui, e a gente vai fazer bolinhas. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E o bom da bolacha, pessoal, é que a gente pode colocar ela bem juntinha ali da beirada do tabuleiro, né? Porque ela vai crescer, mas depois é fácil de soltar. Então a gente não precisa deixar um espaço muito grande, né, entre as bolinhas. Aqui no meu caso aqui desse tabuleiro aqui, eu vou estar colocando aqui 4 bolachas por fileira. E aqui também, né, como vocês estão podendo ver aí, a gente não precisa untar a mão para enrolar, né? Porque a massa, ela já é bem amanteigada. Então tá aqui, pessoal, ó. Agora a gente vai terminar de enrolar e assim que eu terminar de enrolar eu volto com vocês aqui. Moçada, então terminei de enrolar as nossas bolachas aqui, ó. O pessoal pode ver aqui que eu colei elas aqui na beirada do tabuleiro também para poder caber. Como eu disse para vocês, elas vão crescer bastante, mas não tem problema não. E agora aqui, para dar um toquezinho final, a gente vai samear, né, um pouco de açúcar aqui sobre as bolachas. Não tem problema cair no tabuleiro. E a gente vai fazer isso aqui com todas. Isso é opcional. Se o pessoal não quiser fazer, não precisa. Então tá aqui, pessoal, terminei aqui de espalhar um pouco de açúcar por cima aqui, como eu disse, é opcional. E agora a gente vai levar aqui no forno. O meu forno aqui não tem temperatura, depois eu vou mostrar ele para vocês ali. Mas no da casa de vocês, vocês podem pré-aquecer o forno a mais ou menos 180 graus. E a gente vai assar aqui por mais ou menos 30 minutos. Então tá aqui, pessoal, ó, o fogão que eu tô assando aqui as nossas bolachas, né? Como eu disse, esse aqui não marca temperatura, né? Ele deve ter mais ou menos aí uns 35, 40 anos esse fogão, mas ele assa que é uma beleza. Algum de vocês ainda tem um fogão desse em casa? Deixa aí nos comentários pra gente saber. Moçada, então ficou pronta aqui a nossa bolacha de farinha de trigo caipira, né? A minha ficou assando aqui por mais ou menos 26 minutos no forno. Eu furei um aqui para ver como que tava, né? Para ver se ela já estava no ponto, mas o pessoal observe a cor mais ou menos que ela fica. Porque como eu mostrei para vocês ali, o meu forno ele não marca temperatura, né? Eu coloquei ele ali no fogo alto e no meu demorou 26 minutos. No de vocês aí, vocês coloquem no forno pré-aquecido a 180 graus, que deve gastar mais ou menos 30 minutos. Mas vocês vão monitorando até chegar nessa cor e nesse ponto aqui que vai dar certo. Agora é só a gente deixar ela dar uma esfriada aqui para a gente desenformar a nossa bolacha. Moçada, então a nossa bolacha aqui já deu uma esfriada e agora a gente vai tirar elas aqui, ó. A gente vai aqui com a colher ou com a faca, né, cortando aqui na junção dela e a gente vai tirar com cuidado. Algumas vão esfarinhar mesmo, é normal. Mas se a gente tirar com bastante cuidado, né, elas vão ficar bem bonitas aqui. Moçada, então ficou pronto aqui, ó, a nossa bolacha de farinha de trigo caipira. Olha para o pessoal ver aqui, ó,
como ficou bonita a nossa bolacha. Vou partir um aqui, ó, para o pessoal ver como que fica. E pessoal, fica sensacional essa bolacha aqui para o café da manhã, para o café da tarde, para qualquer hora que vocês quiserem. E o bom dessa receita é que ela pode ser guardada, né, numa vasilha com tampa por até 10 dias, que ela vai ficar excelente para consumo ainda. Então é uma receita que dura bastante. Então, moçada, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Grande abraço e até a próxima.